galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Expurgo, o quadro Grande Debate com essas feras. O Rafael acaba de se colocar no final, que é o lugar dele. Ele tava em terceiro, ele foi pro final. O último lugar é o teu lugar, Rafael, não adianta, tu sempre vai sair. Pô, mano, meu áudio tá travando tudo, velho. Ô, Tá com caralho, internet? depois você vê, então, o que aconteceu. Caralho, mano, travou tudo. Tá travando tudo o bagulho. Não, mas aqui a sua tá ok. Mas Tá vamos lá. normal aqui? Tá normal. Eu acho que ele tá travando tudo lá pra ele. Vamos lá. Bom, galera, eu postei lá no Instagram para vocês mandarem os temas, né? E um dos temas que mais foi curtido por vocês mesmos, né? A gente escolhe o que vocês querem mais, foi mudança de treino em off-season versus pré-contest. E a gente vai extrapolar isso para booking e cutting, né? Para não ficar só no âmbito de atleta, para a gente poder falar de todo mundo. Então, foi uma pergunta mandada pelo Francesco _ personal. Mudança de treino em off-season e cutting. O que muda? Vou começar as minhas palavras de hoje com o seguinte. Todo treino, ele é feito com o intuito de hipertrofia. Né? Não de hipertrofia, mas de síntese de proteínas. De aumento da expressão de vias de síntese proteicas. Mas esse efeito, ele é crônico, né? O efeito agudo do treinamento, ele é um efeito catabólico, ele não é um efeito anabólico. O efeito anabólico, ele vem com a repetição e alguns fatores externos. A hipertrofia, ela é multifatorial, ela não depende unicamente do treino. O treino é o estímulo primário. Mas não existe uma diferença no quesito de um treino específico para cutting, um treino específico para bulking. E lembrando que essas são a minha opinião sobre o assunto, tá? Os meninos vão debater, a gente vai debater sobre isso. Não existe uma diferença categórica entre essas duas fases, por quê? Qual que seria a real diferença entre um treino de um bulk e um treino de cutting? Quando a gente para avaliar quais são as variáveis externas que a gente tem controle para a hipertrofia, né, que são as variáveis externas da hipertrofia, que eu sempre falo com vocês, a gente tem quantidade calórica, a gente tem quantidade de proteínas, a gente tem quantidade de carboidratos, a gente tem regulação hormonal, a gente tem sono. Né? São, em média, aí, 5 fatores externos que podem ajudar ou não na hipertrofia. Quando eu estou em cutting, principalmente se eu estou falando de um indivíduo que é natural, que não utiliza ergogênicos, eu já tenho aí 4 dos 5 fatores defasados, né? Eu tenho, não 4 não, 3, porque a quantidade de proteína normalmente não muda tanto. Na verdade, ela até aumenta um pouco quando a gente está em cut, né? Porque como temos menos carboidrato, tem menos do efeito poupador de proteína. Então, alguns casos a gente acaba colocando um pouquinho mais, mas a gente tem aí quantidade calórica mais baixa, temos quantidade de carboidratos mais baixa, temos em indivíduos que não usam hormônios, uma regulação hormonal também mais baixa por conta da redução calórica, né? Acaba diminuindo um pouco dessas taxas. Então, como eu tenho alguns fatores que são prejudicados, e por mais que seja um indivíduo hormonizado, que utiliza hormônio, eu teria aí ainda quantidade calórica e quantidade de carboidratos mais baixa, eu tenho uma influência negativa na questão daquele limite de volume de treino, no limite do quanto eu consigo fazer de treino até chegar ao meu overreaching funcional, que seria um pezinho ali dentro do overtraining, só que depois que eu coloco o deload, eu tenho uma melhora no rendimento. Né? Se eu deixasse passar, eu não conseguiria retornar e passar desse rendimento. Então, sendo assim, a maior diferença entre um treino voltado para cutting e um treino voltado para bulking seria a quantidade de trabalho que você faz. Você provavelmente precisa fazer bem menos, porque no cutting a tua ideia não é hipertrofiar, a tua ideia é manter o que você ganhou, manter o máximo possível do que você ganhou. Porque você não tem superávit calórico para poder ter hipertrofia. A não sei que você seja um indivíduo iniciante, um indivíduo que não é iniciante, mas que não estava fazendo uma dieta tão boa, um treino tão bom e passou a fazer uma dieta e treino tão bom, você vai ter um ganho de massa muscular nesse período. Mas, na maioria dos casos, não vai. O treino
para a época de cutting, para a época de pré-contest, seria segurar o máximo possível da sua massa muscular. E aí a gente vai ter o balanço nitrogenado positivo, né, que seria a síntese proteica acima da degradação proteica. Estando em cutting, a degradação, ela normalmente ela é um pouco mais ativada por conta do déficit calórico, por conta do aumento da expressão da focha. A focha é uma das vias aí que tem uma importância muito grande no catabolismo muscular. Então, essa focha, ela é inibida, se eu não me, salvo engano, pela AKT, o Rafa pode confirmar mais na frente, e a AKT, ela é acionada pelo uso de carboidratos, pela insulina, tudo isso está muito baixo durante o cut, né? Então, tem diversos fatores, não só a nível de performance de treino, porque eu estou comendo menos, então minha performance cai, fica um pouco complicado eu manter volumes altos, como também questões fisiológicas, né? Eu tenho uma problemática fisiológica no quesito de volume de treino, no volume de trabalho feito, o que me impede, não me impede, mas reduz um pouco do meu limiar ali de volume máximo, né? Se meu limiar de volume máximo num off-season era 25 séries por grupo muscular, talvez se eu fizer 15, 20 não vai ter problema nenhum, porque eu vou estar ali dentro do meu limiar. Se eu fizesse mais, eu muito provavelmente não teria suporte externo para poder ter uma síntese proteica acentuada. Eu provavelmente estaria fazendo um excesso de treino e aí eu não teria o balanço nitrogenado positivo, porque, como eu falei, o efeito agudo do treino é um efeito catabólico. O efeito anabólico ele vem depois com as variáveis externas, né? Então, eu teria um efeito catabólico mais acentuado porque eu não tenho suporte para poder segurar tudo isso, né? Então, depois eu vou falar mais, vou deixar os meninos falarem agora, isso foi só a minha entrada no assunto, e aí o que eles falarem eu vou completar, tá? Mas basicamente, no meu conceito, a única diferença que a gente vai ter é redução do volume, não necessariamente intensidade, não concordo em baixar a intensidade em cutting, muito pelo contrário, a intensidade é um dos fatores que, quando a gente baixa o volume e sobe a intensidade, eu consigo muito mais manter a minha massa muscular preservada em cutting, tá? Eu só evito um alto volume de séries, porque isso provavelmente prejudicaria a minha questão do balanço nitrogenado positivo. Vai lá, Bicho. Bom, falando dessas duas etapas, né, eu gosto de manipular não só o volume de treino, como também a frequência de treino, certo? Pensando em alguns fatores em relação ao quanto a pessoa está alimentada para aquela sessão. Sobre o volume de treino, pelo menos falando de pessoas hormonizadas, eu penso que naquelas primeiras semanas, pela metade da semana de um planejamento do cutting, não só é possível a pessoa construir algum nível de massa muscular, como eu acho também que é uma obrigação a pessoa conseguir construir um pouco de massa muscular, mesmo em déficit calórico, quando a gente fala de um ambiente de uma pessoa harmonizada. Ainda mais se essa pessoa tiver recurso suficiente de usar GH, porque ela está num ambiente propício muito além do que a gente sabe e conhece em relação ao ambiente hormonal de uma pessoa natural. Por isso, até porque essa pessoa consegue comer muito mais e ainda ter um déficit calórico, ela consegue ter um bom aporte de carboidratos, inclusive, e já estando em déficit calórico, eu acredito que o ponto que o volume passa a se tornar prejudicial são só aquelas semanas finais mesmo, antes da competição, ou enfim, se for uma pessoa que não compete, aquelas 4, 6 semanas finais, que daí se torna mais inteligente ela privilegiar a intensidade em prol do volume, igual o Raí falou, porque é a intensidade que vai segurar a massa muscular, é a intensidade que vai dar cortes, é a intensidade que vai dar densidade, e mesmo que a pessoa não compita, esses aspectos do físico são estéticos, eles fazem um físico mais bonito, eles fazem um físico mais empedrado, com uma aparência melhor, com a pele mais colada, com mais cortes entre os músculos, isso deixa a pessoa mais definida. Uma pessoa com BF, com o mesmo BF, mas muito menos densidade muscular, por mais que tudo isso seja conceito subjetivo, ela não vai ter um visual tão bonito. E para quem treina por estética, seja competir ou não, tudo isso vai beneficiar ela. Em relação ao que eu tinha dito de frequência de treino, eu acredito que no bulk, quando a pessoa quer construir o máximo de massa muscular possível, e um dos fatores mais importantes
é também o descanso, assim, ele é muito necessário. E até para a pessoa não ter uma necessidade de overeating, de comer muito, porque quando a pessoa passa a comer muito para buscar aquele superávit calórico exacerbado por ela treinar todos os dias da semana, 6 dias da semana, isso falando talvez mais de indivíduos avançados, um intermediário aí já não sofre tanto disso. Ela passa a ter outros problemas no trato digestivo, sensibilidade à insulina, estresse oxidativo, vários aspectos externos aos 3 pilares principais que a gente conhece e mais trata, que seria treino, dieta e descanso, que atrapalham no processo de construção de máxima massa muscular. Então, um trato digestivo prejudicado, que não absorve tão bem, porque foi sobrecarregado de tanta comida, num bulk que deve normalmente é mais benéfico ser construído no longo prazo, porque a massa muscular precisa ser construída e consolidada. Não dá para você ficar pulando de bulk e cutting agora eu vou crescer, agora eu vou secar de 3 em 3 meses, por exemplo. Isso acaba prejudicando o ganho de massa muscular. Então, a pessoa treinar menos vezes na semana, ter mais dias de descanso, numa sessão um pouco mais longa, equalizando o volume de treino, porque ela está mais alimentada para aquela sessão de treino. Então, em uma única sessão, ela consegue manter mais o rendimento até o final, é benéfico. Falando do cut, daí aumentar a frequência de treino, fazer 6 treinos por semana, talvez um ABC 2 vezes, reduzir o volume de treino de cada músculo por sessão, para não precisar manter tanto esse rendimento, mas ainda manter o volume equalizado, parece ser mais vantajoso do meu ponto de vista. Ainda falando do volume de treino, igual o Raio falou, que eu concordo que talvez o limiar de volume abaixe um pouco, mas dá para manipular o volume de treino pensando em aumentar o gasto calórico, porque no fim tudo cai em déficit calórico e superávit calórico. Então, se a pessoa quer queimar gordura, ela pode talvez fazer mais treino e um pouco menos de cardio, se for do interesse dela, ou se ela responder melhor a isso, e manipular esse volume de treino aumentando gradualmente conforme as semanas vão passando e vendo a necessidade de mais deloads, talvez, manipular melhor a periodização, pensando que você vai ter mais facilidade em entrar nesse overreaching, né? E depois só lá na frente, então, como eu já disse, privilegiar a intensidade em vez do volume pelos benefícios disso. O Eduardo Correia trabalha com isso. Nas últimas semanas ele faz menos volume, mas ele mantém a intensidade. Bom, ele é o super sliced, né? A gente vê no palco os efeitos disso. Pode ir, Rodrigo. Então, né, vamos lá. Eu concordo com o Vitor sobre você aumentar a frequência quando está em preparação, você treinar ali 5, 6 vezes na semana, visando justamente aumentar esse déficit calórico. Sobre a parte de manusear o volume ao longo da preparação. Inicialmente, realmente, nessa transição entre o bulking e o pré-contest, você até pode manter esse volume realmente alto, mas conforme o BF vai caindo, conforme você vai ficando cada vez mais desgastado, realmente se torna interessante você reduzir esse volume. Mas a intensidade, eu acredito que tem que se manter sempre alta, pensando de um ponto de vista tanto da preservação da massa muscular, quanto pensando no cenário maior, na questão da fadiga central, do cansaço que se vai se acumulando. No pré-contest, você está num ambiente em que a construção muscular, no geral, inicialmente, beleza, você até consegue construir, mas no geral, ela é extremamente deficitária. Ou seja, você está em déficit calórico, você está muito mais cansado, você está degradando muito mais proteína. Então, se você não tem um volume muito alto de treino, as microlesões elas são dependentes tanto do volume de repetições quanto do volume de treino. Ou seja, quanto mais séries e mais repetições você faz, mais microlesões você causa. Então, você vai acabar gastando muito mais proteínas dessas poucas que você tem para justamente ficar focando em fazer reparação tecidual e não fazer uma construção. Então, por isso é interessante você até reduzir o volume, manter a intensidade alta, não trabalhar assim com limiar de repetições alto em pré-contest. Infelizmente, ainda hoje, a gente vê o pessoal subindo as repetições de preparação, cara. Isso aí não tem
sentido nenhum. Você não vai queimar mais calorias fazendo mais repetições. Você não vai ficar seco fazendo mais repetições. Já foi se comprovado que altas intensidades, se falando em cardio, você consegue ter um gasto calórico excelente. Então você acaba tendo o mesmo gasto calórico, só que tendo muito mais degradação, o que não é realmente interessante. A questão das técnicas de intensidade é outra coisa que o pessoal às vezes coloca em excesso em preparação, por justamente ter aquele pensamento o no pain no gain e com tudo em preparação, mas também não tem muito sentido, né? Como você já está extremamente fadigado, desgastado, focar mais em técnicas de intensidade, né, que na verdade são técnicas de volumização, que vão trazer mais estresse metabólico, vão trazer mais fadiga central, vão trazer mais ainda microlesões, como eu estou batendo nessa tecla. Então, realmente não é algo tão interessante. Quando você está em preparação, eu acredito que o teu treino ele tem que ser o mais simples possível, mas tem que ser o mais intenso e o mais pesado possível. Claro que daí você vai aumentar o gasto calórico através de outras manobras, colocar um pouco mais de cardio de baixa intensidade, mas querer jogar esse gasto lá em cima com o treino, durante a preparação toda, eu já não acho tão viável. Bem, eu acho que é isso. Quer continuar, Rafa? Bom, vamos lá. Cara, eu vou ter que trazer um ponto um pouco diferente, né? Dessa vez, acho que a gente vai ter uma discussão aí. Porque eu penso assim, quando a gente pensa na questão do cut buck, normalmente o pessoal pensa em trocar o treino. Eu, necessariamente, sou igual o Raí, igual o restante. Eu não mudo a ideia do treino. O treino, ele não vai ficar mudando os exercícios, você vai continuar trabalhando nos mesmos exercícios, só que, particularmente, eu não reduzo o volume cut. O volume, eu tendo muitas vezes em aumentar o volume e tentar preservar ao máximo a intensidade. Só que tem um problema. Quando você tem a restrição do déficit, você tem um suporte nutricional menor, o que a intensidade vai cair naturalmente. Não tem como um cara supinar com 200 quilos 10 repetições no buck e supinar com 200 quilos 10 repetições no cut. Para ele fazer isso, ele precisa manter o suporte nutricional alto. Para manter o suporte nutricional alto e se manter em déficit calórico, ele precisa elevar a demanda e o gasto. Para elevar a demanda e o gasto, você precisa aumentar o trabalho. Então, eu costumo aumentar o volume para deixar as calorias maiores. Então, eu costumo puxar o gasto para cima, puxar a demanda e dar o suporte nutricional. Inclusive, costumo, às vezes, no meio do cut, fazer algumas semanas de superávit para realmente dar o suporte nutricional para ele tentar manter, preservar a intensidade ao máximo. Não estou dizendo que a intensidade cai para 60%. Estou dizendo que a intensidade naturalmente é reduzida. Você consegue pegar o peso, mas não para o mesmo número de repetições. Então, a faixa muda um pouco. Só que se você der o suporte nutricional com o gasto certo, você consegue equilibrar esse jogo. Então, eu particularmente não gosto de reduzir volume. Eu venho no trabalho de buck, eu gosto de fazer bucks longos, né, de 6, 8 meses, igual já comentaram, para ter a construção, a maturação muscular. Faço a transição para o cut. Nesse processo de transição, eu reduzo o volume, aí o volume e a intensidade é um pouco reduzida por um tempo. O cara dá uma descansada, é um deload. E depois no cut, eu volto a aumentar o volume novamente. No final do cut, o volume do cara já está alto, às vezes mais do que no buck. E a intensidade trabalhando entre 70% e 90%. Então, dentro da condição atual da capacidade física dele no cut. Então, eu não reduzo o volume no cut, eu aumento. Eu procuro fazer esse trabalho de aumento. O Raí comentou sobre as vias metabólicas, a KT, a mTOR, né? A KT fosforilada, que é ativa, tem a ligação com a mTOR ativa, a mTOR que ativa os fatores de síntese proteica muscular, e o FOXO que ativa fatores de catabolismo. Só que o FOXO, né? Ela vai ser ativada, fosforilada, né? Quando se tem uma restrição muito grande e um excesso de treinamento muito grande. Isso dificilmente acontece. Você vai acontecer isso aí se o cara estiver comendo, sei lá, 1.000 calorias e aí ele não vai render no treino e aí ele não vai ter uma boa ativação da AKT, porque o próprio treinamento ativa a AKT, tanto pela produção de GF1, como também fatores de mecanotransdução, como a via da IEP, como o próprio cálcio pode ativar a via da mTOR, enfim, algumas vias, ácido fosfatídico, muitas vias ali da mecanotransdução consegue ativar a mTOR ali. Então, o próprio treinamento produz isso. Então, se você continua trabalhando em intensidades boas, a gente consegue isso. Se você aumenta o volume, a gente consegue mais ativação ainda da via KT. Então, o treinamento em si tem um próprio efeito anticatabólico. Por mais que o treinamento está depletando energia,
e causando um catabolismo intratreino para a produção de energia, depois disso a gente tem um favorecimento das vias hipertróficas, inclusive a melhor captação de glicose, enfim, muitos fatores ali, aumenta a síntese proteica muscular, que no indivíduo treinado ali vai durar 8, 12 horas, né? E um indivíduo iniciante pode estender por 48 horas, mas quem é mais treinado, essa via de síntese proteica muscular é aumentada 12 horas ali, sendo as 2, 3 primeiras a mais potente. Então, o próprio treinamento produz um efeito favorável para isso, então não tem por que a gente reduzir isso no cut e nem no buck, porque um erro comum no buck é o cara falar assim, putz, preciso comer mais, mas eu estou gastando muito no treino, então eu vou treinar menos para mim comer mais. É um erro banal isso, porque se você reduz a sinalização primária da hipertrofia, que é o treinamento, e coloca mais caloria, se você não tem a sinalização primária, você não tem necessidade de crescimento. Se não tem necessidade de crescimento, aquelas calorias extras vão facilitar o ganho de gordura. Então, tanto no bulk e no cut, a gente precisa ter o sinal primário o maior possível, né? Dentro da individualidade de cada um, né? Não adianta querer forçar um treino muito volumoso em um cara que está muito debilitado. Às vezes é melhor diminuir um volume, mesmo no meio do cut ali, para o cara dar uma reerguida no ânimo e continuar esse cut bem, manter o desempenho no máximo, né? Então, eu vejo dessa maneira aí. Eu prefiro manter o cara com volume e intensidade altos no cut, no buck também, e fazer uma transição quando eu vou mudar de cut para buck ou de buck para cut, fazer um deload e tentar manter o máximo essas vias hipertróficas ativadas. Também lembrando do suporte hormonal, né? Se o cara tem uso de esteroide anabolizante, ele tem um fator a mais que dá para ele treinar mais e mais intenso. Se ele tem GH com esteroide anabolizante, ele tem mais fatores ali hipertróficos. Então, tudo vai depender do suporte que o cara tem ali. Se é um cara mais iniciante, talvez reduzir o volume é favorável, porque aí esse cara, o próprio resposta dele não é compatível com o nível de treinamento, que é um erro comum. Às vezes cada um tem uma individualidade na resposta hipertrófica, no processo de transcrição ali do RNA para síntese proteica, para tradução. Então, essa resposta é muito individual. Alguns conseguem sintetizar muito mais proteína por RNA mensageiro, outros sintetizam menos por RNA mensageiro, e isso impacta na hipertrofia. Se você não traduz muito RNA mensageiro em proteína, não adianta ficar forçando a barra, não vai gerar mais hipertrofia. Então, precisa respeitar essa resposta pessoal de cada um. My turn. Sinto que hoje eu estou sendo apedrejado. Não, tô brincando. É porque, assim, como sempre, cada um sempre puxa um pouco para aquilo que faz com os seus clientes, né? Normal. Como eu normalmente trabalho com muita mulher, com 99% do meu público é feminino, tem uma pequenina coisa diferente aí no meu público. Normalmente tem, assim, uma coisa que eu sinto essa diferença é que mulher normalmente não reclama tanto, só faz. Porém, mulheres têm um pouco mais de dificuldade de destravar aquele negócio na cabeça para alcançar a intensidade de treino um pouco mais elevada do que normalmente acha que pode. É muito comum eu começar a controlar as cargas das meninas, elas falarem assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta força. O homem não, o homem normalmente ele passa essa barreira com muito mais facilidade. E onde eu quero chegar com isso? Tudo no treino, volume, intensidade, tudo tem que ser individual. Inclusive, no curso que eu estava fazendo com o Walter, ele mostrou lá que quando você generaliza o volume de treino, onde você pega uma amostra, você sabe qual era a quantidade de volume que eles estavam treinando e coloca um volume fixo, né, vamos dizer lá, 25 séries, que foi, se eu não me engano, foi a quantidade que o estudo usou. Botou lá 25 séries por grupo por semana. E aí tinha indivíduo que treinava 45 séries por grupo por semana, tinha indivíduo que treinava 30, tinha indivíduo que treinava 20, 15, 12, uma quantidade muito variada. E aí a gente tem um gráfico aqui com todo mundo e um gráfico aqui com um pontinho de 25 séries por semana. A média foi que todo mundo veio para cá. Ou seja, quem estava treinando lá em cima teve uma regressão na hipertrofia, quem estava treinando lá embaixo teve um aumento. Então, quando você generaliza um volume de treino, 25 séries por grupo muscular é o ok. Se você não entende o que essa pessoa estava fazendo antes, não tem como saber se esse volume é ok, tá? Já no público que houve uma entrevista, houve uma equalização, ou seja, eles aumentaram 20% do volume prévio. Se a pessoa estava fazendo 10 séries, ela passava a fazer 12. Se ela estava fazendo 20, ela passava a fazer 24 e aí por diante. Todos eles tiveram um aumento proporcional de hipertrofia, tá? Então,
essa questão da quantidade de volume é muito individual. E qual que é o termômetro que eu uso para poder baixar ou não o volume em cutting? A perda de performance. A partir do momento que eu sinto que as cargas estão reduzindo muito, eu prefiro baixar o volume do que prejudicar nas cargas. Por exemplo, eu estou agachando com 100 quilos e eu percebi que para a mesma zona de repetições minha carga caiu 20. Tipo, lá no finalzinho do treino, minha carga caiu 20 quilos. Eu prefiro reduzir um pouco desse volume de treino, tirar ali uns 10%, porque aí eu tenho um desgaste menor e provavelmente na próxima sessão eu consiga recuperar o suficiente para manter isso. E isso a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Reduzindo o volume, aumentando comida, reduzindo cardio. Tem um monte de coisa que dá para fazer. A questão é não só a preferência da pessoa, se ela prefere, porque querendo ou não, como a gente já está careca de saber, apesar de que todo mundo aqui concorda que existem diferenças qualitativas nisso, mas quando a gente equaliza lá o volume load, né, que é séries, repetições e cargas, acaba que dá na mesma. Então, a gente utiliza essa preferência pessoal eu estou muito cansado, eu prefiro treinar com um volume um pouco mais alto e baixar a intensidade. Se tiver equalizado, beleza, dá para ir. Então, agora o biso caiu, foi lá pro final. Então, a linha tênue que a gente tem entre redução de volume e redução de intensidade, ela varia não só com a preferência, com o público, mas também com o grau de cutting, né? O nível do cutting que você está fazendo. Porque, pera lá, se você está com uma pessoa que é um intermediário, uma pessoa bem treinada, não vou nem chamar de intermediário nem avançado, uma pessoa bem treinada, essa pessoa está num cutting, mas não é um cutting difícil, onde ela tem uma fome excessiva, como normalmente tem uma preparação. Cara, eu não vejo necessidade de você baixar volume, porque bem provavelmente a intensidade dela não vai cair tanto. Vai cair pouca coisa, vai cair uma porcentagem pequena. E se cair, como o Rafa falou, é normal, é comum cair um pouco, não vejo necessidade. Eu vejo a necessidade de reduzir o volume quando a performance começa a cair demais. Então, ao invés de eu sempre trabalho com um pouco mais de semanas regenerativas no cutting, né? Uma das diferenças também. Eu concordo muito com o Rafa do que ele falou, que muita gente prefere treinar menos, né? Eu preciso reservar minha energia, então vou treinar menos. Eu também acho isso um erro crasso. Para quem, por mais que eu considere também a questão que o Biso falou do overeating, né? De você comer demais porque está treinando muito. A gente tem que ter também uma linha tênue, uma balança aí. Mas você intencionalmente baixar o volume em bucking para poder guardar mais energia, para mim é um erro absurdo. Eu jamais faria um negócio desse, muito pelo contrário. É um momento onde você tem tudo. Pode falar, Bruno. Então, é o que eu tinha dito, só para deixar claro para o pessoal, eu acho que vocês entenderam, mas só para deixar claro, pessoal, tinha dito abaixar a frequência, mas equalizar o volume. Sim. Eu vou comentar isso agora também. Então, no bucking, é o momento principal para você construir tudo. Então, cara, se tu tem combustível, tá com todas os cinco parâmetros externos lá da hipertrofia, show de bola, mano, desce a lenha. Muito provavelmente você vai precisar de pouquíssimas semanas regenerativas para o seu treino, você vai conseguir progredir suas intensidades com muito mais fácil, porque você tem suporte nutricional para isso. Então, não vejo motivo de você diminuir treino em bulking, né? Se for para diminuir, ao meu ver, que diminua em cutting quando necessário, quando a intensidade começar a se prejudicar. E isso, normalmente, quando o Biso falou, vai acontecer ali para o final. No começo, não é tanto problema, até porque o déficit calórico ele tem que ser progressivo, né? Ele vem sendo trabalhado, vem sendo reduzido com o passar do tempo. Você não começa um cutting com um déficit de 1.000 calorias. Isso é bobagem, né? Então, uma coisa também que eu gosto de trabalhar com o cutting é a diluição do volume na semana. Ao invés de, por exemplo, em bulking, é muito tranquilo você pegar um grupo muscular, trabalhar 20 séries desse grupo numa semana e conseguir manter uma intensidade boa do início ao fim. Em cutting fica bem mais difícil porque a performance vai cair. Não tem substrato energético para você continuar numa intensidade alta por um tempo prolongado, por mais que você descanse muito. É fisiológico. Então, você diluindo esse volume na semana, por uma questão puramente psicológica, e eu já testei isso na prática, não só comigo, mas com muitos alunos meus, de você, aquele negócio que eu comentei no grupo, de você trabalhar, por exemplo, 2 exercícios lá de perna no começo e outro grupo. Por mais que a sua fadiga periférica da coxa seja enorme,
quando você vai para um músculo, por exemplo, treinar quadríceps e ombro hoje, na hora de treinar ombro, eu ainda consigo puxar bem mais do meu treino do que se eu fizesse um treino de ombro gigantesco, um treino de perna gigantesco. Então, isso por uma questão puramente prática, eu gosto de diluir esse volume, diluir em mais vezes na semana, e o que acaba que aumenta a frequência de treino também. Né? Acaba aumentando a frequência de treino para, às vezes, 6 vezes na semana, porque eu reduzi a quantidade de volume do dia para poder separar mais na semana, e assim eu consigo manter a intensidade mais alta. Eu tenho performance do começo ao fim com um treino mais reduzido. Então, todas as estratégias que eu utilizo em cutting do treino são tentando preservar a intensidade. Eu tento preservar ao máximo a intensidade do treino, porque para mim é um fator primordial para que você possa ter um físico, como o Biso citou, mais denso, com aquele aspecto mais 3D, não fica aquela coisa flácida que quando você aperta o cutting sai bastante água e fica tudo mole. Também não curto muito isso. Então eu tento ao máximo preservar a intensidade do treino, fazendo das diversas formas possíveis. Normalmente, uma coisa que o Rodrigo falou, normalmente também eu uso muito menos técnica avançada, às vezes nenhuma, justamente para poder tentar preservar a intensidade ao máximo. Acredito eu que no bulking seja o momento especial para que você faça técnicas avançadas, porque é onde você tem substrato energético para aguentar a pancada. Você tem substrato energético para aguentar a pancada. No cutting você tem que se preservar, ao meu ver. Né? E uma das coisas que eu acho que o Rafa não tinha entendido do Rodrigo, quando ele falou sobre a redução da intensidade, ele tá que eu até fiz assim, né? Porque o que é que acontece? Principalmente a galera mais old school aí, ou que se acha old school, eles reduzem intencionalmente a intensidade do treino com a premissa de que mais repetições deixaria a musculatura mais cortada. Não sei de onde tiraram isso. A intensidade vai cair, não tem como você manter. Né? Ela vai caindo com o tempo porque você está em déficit, você está em estado de emergência no seu corpo. Ele não consegue ter a mesma performance do que você tinha em bulking. O problema é reduzir ela intencionalmente, pensando numa melhora do físico, quando não aconteceria, quando o que de fato vai ser mais importante é você tentar preservar ela o máximo possível. Ela vai cair, mas você vai estar o tempo inteiro segurando ela lá. Tanto que no livro do Cris Aceto, ele fala, se você fez uma alteração na sua dieta, você estava fazendo o desenvolvimento lá com 40 quilos, e na semana seguinte você teve que baixar para 30, volta porque você fez alguma coisa errada. Se você perdeu força bruscamente, volta que você fez alguma coisa errada. Você tirou comida demais, tem alguma coisa errada. Volta e reformula isso aí. É um termômetro que todo mundo deveria ter, né? A performance que você tem durante o treino, a intensidade que você tem durante o treino. Se ela caiu demais, se ela caiu de forma brusca, mexe alguns pauzinhos ali. Ah, não posso mexer na quantidade calórica, preciso comer isso aqui. Então, baixa um pouquinho do volume, descansa mais. Até mesmo poderia considerar treinar 2 vezes no dia com um treininho curto aqui e um treininho curto lá na frente. Tem diversas formas da gente fazer isso, né? Todas elas vão chegar basicamente no mesmo objetivo. Basta você saber com quem você está fazendo, para quem e por quê, tá? Então, agora, já que o Rodrigo foi pro meu lado, vou passar para ele. Então, vamos lá, né? Então, justamente essa parte que o Raí comentou sobre você aumentar a frequência. O Rafa foi pro final de novo. Porra, Toda Rafa. hora, O que tá acontecendo aí, Rafa? Isso aí é de propósito, mano. Eu tô tentando mentalizar tudo que eu ia falar agora, eu vou ter que começar a anotar, velho. Vai. Então, sobre aumentar a frequência. O Raí, ele comentou sobre ser algo simplesmente psicológico, mas aí eu acredito que não. Porque por mais que ainda não tenhamos encontrado onde que é o topo do volume de trabalho que conseguimos Rapidinho. Eu posso ter me expressado mal. De fato, não é só psicológico, tá? Realmente pode ter algum fator energético envolvido aí. Foi mal. Continua. Não, beleza. Então, como eu falei, acredito que não é simplesmente psicológico, ele acabou de reforçar, né? Porque a nossa capacidade de lidar com a fadiga central ao longo de um treino ainda é limitada. Por mais que não tenhamos encontrado onde que é esse topo exato, nós sabemos que conforme o treino vai se estendendo, o rendimento ele vai caindo. Então, justamente por nosso rendimento por treino ser limitado, seja muito mais interessante no cutting, ou até às vezes no bulk mesmo, mas agora se referindo ao cutting, como nossa performance está mais baixa ainda,
você diluir o treino em mais sessões, seja dividindo 2 vezes no dia ou trocar o músculo e fazer uma vez na semana, fazer ele 2 vezes na semana com um volume um pouco mais baixo, para justamente você conseguir manter esse desempenho, manter a intensidade, que é o que vai conseguir manter a massa muscular no pré-contest. Se conseguir manter o maior desempenho no treino, é o que vai segurar. Agora, o que a gente não tem falado muito é justamente no bulking, né, cara? Só que eu acredito que no bulking não tem muito o que falar, porque no bulking o céu é o limite, ou seja, você pode jogar o volume lá em cima, você pode lidar com técnicas de intensificação, você pode fazer qualquer coisa no bulking, desde que o volume esteja lá no alto, já que sabemos que a hipertrofia em si é dose dependente. Mas bem, acredito que não tem muito mais o que falar. Continuar com o Vitor agora? Vai, Sou eu? É. Eu acho que o ponto fundamental do treino no cutting é que, assim, se há e vocês já falaram isso, se tem um momento para não ficar usando técnicas de intensificação, é o cutting, pela questão do estresse metabólico, tipo, a gente tem evidências, apesar de serem extrapoladas do ciclismo, mas eu acredito que logo isso será trazido para a musculação. Não importa se a fadiga não é dependente do quanto essa pessoa está com glicogênio retido. Então, se alimentado já é prejudicial a nível de o seu rendimento cair, quem dirá em um déficit calórico. O treino no cut ele tem que ser o mais pragmático possível, só ir lá, fazer a série de exercícios, mudar de exercício. Ir lá, fazer a série de exercícios, mudar de exercício. Pronto, acabou, não tem muito mais o que inventar. No bulking, acredito que, se for necessário, talvez seja o momento de fazer o uso disso, mas acho que vocês já sabem a minha opinião em relação à técnica de intensificação. As únicas que eu uso é back-off e cluster, porque elas têm uma intenção a mais do que só puro simplesmente aumentar o volume. Elas ajudam no ganho de força. E o bulk é o momento para você ganhar força. Se você perdeu muita força quando você entrou em déficit calórico, é porque essa força não estava de fato, digamos assim, enraizada, consolidada, construída. Você pode ter também feito um bulk curto, mas o bulk é o momento para você construir força. E se for para usar alguma técnica desse tipo, que seja uma técnica com uma intenção que vai além de só aumentar o volume, porque volume por volume você pode fazer mais séries e repetições, mais séries, né, não repetições, ou exercícios. Isso falando de pessoas, né, que não tem tempo limitado para treinamento, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Não vejo muito mais coisa para adicionar aqui nesse vídeo, todo mundo já falou, acho muito bem. O ponto principal dessa dúvida, acredito que seja estruturalmente falando, né? Sempre quando perguntam de relação ao treino, se existe algum treino para ajudar a queimar mais ou etc. Se tratando de gasto calórico, a gente já tem evidências científicas que o que aumenta proporcionalmente o gasto calórico é o aumento, a intensidade e também o uso de exercícios multiarticulares. Se for para pensar em algum tipo de treinamento que possa beneficiar o queima de gordura, ou seja, aumentar o gasto calórico, talvez o cutting seja um momento para você se utilizar de mais exercícios livres. Até porque a sua intensidade, a sua carga total absoluta, né, a intensidade, ela tende a cair, então provavelmente vai ser menos prejudicial de lesões a nível articular. Já a nível muscular e tendinoso, pode ser que aconteça esse risco, mas é para isso que você tem que fazer um treinamento inteligente, igual o Rodrigo já falou, de não ficar exagerando de microlesões, fazer mais deloads, igual o Raí já falou. Então, a gente sabe também que exercícios conjugados não aumentam o gasto calórico tem relação somente com a intensidade. Então, nada de biset, triset para ficar aumentando o gasto calórico ou fazer mais repetições, etc. Todos esses misticismos que aos poucos a gente está destruindo eles aí, que tinha muito na musculação aqui no Brasil.
Essas são as minhas considerações finais. Não tinha muito mais o que falar mesmo. Mas eu tenho certeza que o Godoy vai falar bastante. Deixa pro Godoy. Deixa eu ver se eu lembro de tudo agora. Vamos tentar recapitular. Bom, primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Quando eu falei cálcio, não é o suplemento. Antes que alguém vá comprar cálcio na farmácia, eu estou falando do cálcio liberado na própria contração muscular. Outro ponto também importante, o Rai comentou sobre quando a intensidade está caindo naturalmente no treino, reduzir um pouco o volume para preservar a intensidade. Tem um ponto a se considerar. Se o cara diminuir demais o volume, vai diminuir o gasto calórico e aí vai ter que apertar mais a dieta. E aí aperta mais a dieta, a intensidade cai de novo e entra num ciclo vicioso. Então a gente tem que descer o volume quando necessário, sim, para preservar a intensidade, mas não tanto. Eu não gosto de descer, eu gosto de aumentar. Eu gosto de tentar subir, mas também não adianta ficar derrubando a intensidade. Se começou a cair muita intensidade, é como o Rai falou. O Cris mesmo cita lá, se caiu muita intensidade de uma semana para outra, volta, pensa de novo, porque tem alguma coisa errada. Tem como você cair em peso de uma semana para outra tão rápido assim, num exercício, né? Outro ponto também importante que já falaram bastante sobre a diluição do volume de treino na semana. O cut, você não consegue manter a intensidade alta do começo ao fim pelo esporte nutricional menor. Então, você diluir isso nas semanas é bacana. Você treinar, às vezes, o mesmo grupo muscular 2 vezes na semana, fica melhor. Tentando encaixar um dia com mais máquinas, né? Para não gerar tanto desgaste com exercícios livres. Até porque, por estar com um percentual de gordura mais baixo, no final, nas últimas 4 semanas, principalmente, exercícios tão pesados como terra, são exercícios que podem aumentar o grau de lesão, até porque a articulação não vai estar tão lubrificada para estar suportando muito esses exercícios. Então, a gente tem que ter um certo cuidado aí. Mas sempre, que nem o Biso falou, preferir os multiarticulados, máquinas convergentes, para estar gerando um gasto calórico maior. Lembrando também, outro ponto importante que comentaram, sobre fazer mais repetições não quer dizer definir. E não quer dizer que também ficar fazendo biset, drop toda hora vai gastar mais calorias. Não vai gastar mais calorias. O gasto calórico também é medido pela intensidade. Se você levanta muita carga, vai ter uma exigência energética alta para levantar essa carga. Então, é muito importante manter essa intensidade e não ficar pensando nessa questão de fazer mais repetições para gastar mais calorias, que isso não existe, que é um erro muito comum na academia, ficar fazendo biset, triset, circuito, achando que está queimando. Está queimando o quê? Está queimando, sei lá, o coração, porque a frequência cardíaca vai lá em cima. Então, tem que pensar bem. Só se for queimando fibra 1. Exatamente, isso aí. A pessoa só fica cansada. Mas é um erro comum. No cut, você pode aplicar algumas técnicas, por exemplo, um drop, para deixar o treino um pouquinho mais denso, extrair aquele 1% a mais. Dá para fazer. Não toda hora, mas dá para fazer. Uma coisa que eu não gosto é biset. Ficar fazendo biset toda hora porque, sei lá, queima. Não. Fazer biset, cara, eu não sei se é uma analogia boa. É a mesma coisa de comer arroz e depois comer o frango. De qualquer jeito, os dois vão ser digeridos e comidos e vai entrar e já era. Se você fizer um exercício, descansar e depois fizer o outro, os dois foram feitos na sessão de treino. Se você juntar os dois, você vai diminuir a intensidade nos dois. Então, não tem por que ficar fazendo biset, sendo que você pode fazer separado, a menos que não tenha tempo. Então, uma coisa a se pensar aí. Bom, acredito que já falaram tudo também a respeito do treinamento. Sobre a fadiga do sistema nervoso central é importante, até porque se subir muito volume no cut, com suporte nutricional muito baixo, existe o aumento da fadiga do sistema nervoso central, né? O que pode prejudicar o processo final do cut. Então é bom rever isso aí e não exagerar demais no cut. Por isso que tentar equilibrar o jogo de acordo com o indivíduo, né? Respeitar o físico, porque muitas vezes o cara está debilitado e alguém está forçando a barra, fala, não, faz mais. E outra coisa também, aeróbico. O cara às vezes faz 7 horas de aeróbico na semana, 8, 9. Cara, é muito aeróbico. Muitas vezes o cara poderia reduzir esse aeróbico e trabalhar mais no treino, né? Descarregar mais energia no treino, até porque o aeróbico ali não é um gasto tão significativo, apesar de ser saudável, principalmente para o coração, não é um gasto tão significativo. Muita gente vai para aqueles reloginhos lá que mede o gasto calórico, lá não é tão real, você pode colocar metade daquele gasto ali. Então, fazer aeróbico é importante? É um gasto complementar? É. Só que se você ficar subindo a intensidade muito no aeróbico em cut, você vai acabar limitando o que você poderia estar usando no próprio treinamento, que é o primordial. Então, eu não gosto de usar muito aeróbico. Se eu uso muito aeróbico, no máximo é 6 horas na semana.
em alguém que tem mais dificuldade. Normalmente, meninas, eu uso mais aeróbico, exatamente porque algumas meninas realmente têm essa coisa presa na cabeça sobre a intensidade, aí eu complemento o gasto com o aeróbico. Outro ponto também que o Biso falou sobre aumentar a performance, né, na questão do cut, aí entra um ponto importante que já é trabalhado no buck. No buck, evitar ao máximo estimulante. Normalmente o cara no buck, aquele cara que usa Potenai, usa derivados de anfetamina, muita coisa no buck, o cara, ele tá com performance muito alta no buck. Só que quando ele entra no cut, ele vai ter que usar mais ainda. E isso causa uma dependência química muito ruim psicologicamente. Então, tentar manter o buck no treinamento, no café, na cafeína, tranquilinho, evitar ao máximo clembo, excesso de T3, excesso de anfetamina, excesso de estimulante, não. Faz um buck focado em treinar raiz, treinar porque gosta de treinar e comer muito. E aí no cut você incrementa, não vou incrementar Potenai também, ó, o pessoal escutando aí. Incrementa, sei lá, vai subir na cafeína. Eu já tava abrindo o vial aqui para ir treinar, cara. Não, mas assim, Potenai nem devia ser citado, porque quem usa isso é igual cracudo, velho, pelo amor de Deus. Pior que eu tenho que concordar. Exatamente, eu também. Então, aí, no cut, o cara vai incrementando, com o decorrer, vai adicionando alguns estimulantes beta, de receptores beta, e isso vai potencializando a performance dele, acaba meio que gerando uma lipólise maior, um gasto um pouquinho maior, e, consequentemente, melhorando a performance por manter mais adrenalina ali aproveitada no treinamento. Então, não use no bulk, deixe para incrementar no cut, assim consegue manter uma performance boa para manter a intensidade e gerar um bom cut aí para secar. Show. Vou fazer só mais uma ressalvazinha rapidinho, só para vocês entenderem o quão importante é individualizar certas coisas. Tem indivíduos, normalmente indivíduos que ganham peso com dificuldade, que tem que comer muito, mesmo em cutting, como o Biso citou, né? Tem pessoas que, mesmo com quantidade de carbo muito acentuada, ainda assim se encontram em déficit, tem dificuldade de ganho de peso, tem uma facilidade muito grande de queima de gordura. O Vitor Capial é um desgraçado, mano. O cara tá seco o ano todo e come feito um animal. Eu não entendo que desgraça é aquilo. Então, esse tipo de cara, bicho, muito provavelmente quando ele inventar de fazer um cutting, se é que ele vai inventar de fazer um cutting um dia, se é que ele precisa fazer isso, ele muito provavelmente não vai precisar mexer em nada do treino dele, ele vai conseguir manter normal, porque o déficit calórico dele é uma quantidade de comida muito alta. É o superávit de muita gente, da maioria das pessoas. Então, você tem que entender exatamente com quem você está trabalhando, porque tem pessoas que normalmente, como o Rafa falou, a gente tem que equilibrar. Às vezes, baixar o volume, você teria que apertar um pouco mais a dieta, porque o gasto calórico diminuiu. Então, você tem que equilibrar as coisas. Não é simplesmente baixar o volume. É baixar o volume, mas ter suporte para isso, né? Baixar o volume para preservar a intensidade, mas não baixar demais, porque senão você vai ter que apertar mais a dieta ou subir mais cardio. Também não concordo que cardio deva ser exagerado. Eu acho que, assim, eu trabalho com um número um pouquinho maior do que 6 horas por semana. Estourando mesmo, mas assim, estourando, papocando, aquela pessoa atleta que tem pouquíssimo tempo para se preparar e quer ir, tem que ir, porque é um campeonato importante, o patrocinador mandou, o máximo que eu vou utilizar são 90 minutos por dia, e olhe lá. Eu já acho um número absurdo, porque eu concordo muito com uma frase que o Chris cita no livro dele também, tu é atleta de fisiculturismo, tu é atleta de um campeonato onde ganha quem tem mais músculo. Por que você passa mais tempo em cima da esteira do que treinando? Qual que é o sentido disso? Porque se você pegar um maratonista, por exemplo, ele passa mais tempo correndo do que na musculação. Ele usa a musculação como paralelo. Então, por que um fisiculturista passa mais tempo em cima da esteira do que com peso na mão? Não vejo lógica. Não vejo lógica nisso. Então, eu também vou com muita calma no cardio, justamente para que eu possa utilizar mais, que eu preserve mais a intensidade. A minha coisa é utilizar de tudo para preservar a intensidade. Se eu precisar tirar um pouco de cardio para preservar a intensidade, eu vou fazer isso, desde que eu tenha essa linha tênue do gasto calórico e da ingestão, tá? Então, é isso, galera. O papo de hoje foi um pouco mais rápido do que o normal. Normalmente a gente dura 40 minutos a 1 hora. Mas só um ponto importante, Pode falar. Esqueci de comentar. Essa questão do suporte nutricional do Flow. Agora bate 1 hora. Agora bate. Se for, me deu pouco tempo, vou falar mais 30 minutos. Não, vai. Pode ir, tranquilo.
a questão da restrição calórica, a própria proteína e a própria ativação da insulina, com o carboidrato principalmente, tem a ativação da AKT, o que bloqueia o fluxo. Então, ficar restringindo muito a dieta é um erro comum, porque a restrição muito grande limita tanto o treinamento como aumenta a sinalização para o fluxo e o catabolismo proteico muscular, o que acaba deixando o cara perder muito volume, que é o que acontece quem faz muito aeróbico, come muito pouco, não come carbo e faz uma restrição muito grande. Por mais que o cara mantenha a proteína lá em cima, 3, 4 gramas quilo, não consegue atenuar suficientemente, assim, significativamente a focho, porque a própria restrição, déficit calórico, tem estudo que mostra que a própria restrição calórica já diminui a ativação da AKT em 19%. Se você ficar fazendo um déficit prolongado, restringindo, tirando o carbo e deixando o cara muito debilitado, vai diminuir mais ainda a ativação da AKT e vai liberar mais ainda a ativação do fluxo. Só esse ponto, só. Só colocar mais 2 pontos, então, Raí. Vai. Então, para contextualizar também em números, né, cara? Quando a gente fala em reduzir o volume, quando você cai no pré-contest, sim, a gente reduz apenas para manter a intensidade, como o Raí já falou, como o Rafa já comentou. Cara, mas isso aí vai ser uma redução algo em torno de 10, talvez 20% do volume que está sendo empregado. Você reduzir ali para 50, 40% do volume que estava sendo usado, aí já é burrice. Aí já entra em todo aquele ciclo negativo que o Raí falou, que o Rafa falou. E só uma coisinha, Biso. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Depois vocês respondem, daí o Biso vai falar. O que vocês acham do HIIT em pré-contest? Só para dar uma cutucada. Fala aí, Biso. Então, também tem que considerar uma coisa quando a gente fala de atletas, né? Muitas vezes a gente tem uma data prevista e uma pessoa que trabalha com uma certa margem, pensando no longo prazo, muitas vezes um atleta bem disciplinado, que faz tudo impecavelmente, fica pronto antes da data. Então, é nesse momento que a manipulação da dieta e do volume se torna mais fácil, sem pensar muito no gasto calórico, né? Porque o déficit ele já vai estar bem acentuado, ele já vai ter se preparado, já vai estar pronto antes. Então, você pode aumentar um pouco o consumo de carboidratos e etc. Não tem muito mais o que queimar de gordura ali. Às vezes o cara fica 2, 3 semanas pronto, só precisando ser finalizado. Você pensa em encher mais o físico. Você pode até, que eu já fiz isso com um atleta e deu certo, reduzir o volume de uma maneira até maior do que vocês falaram aí, de 20%, pensando só, única e exclusivamente, ganho de força e aumento de densidade, ou a densidade muscular, porque o cara não precisa crescer mais e não precisa queimar mais gordura. O que eu vou fazer nessas semanas? Vou lapidar o físico, vou pensar nos cortes, vou pensar na densidade muscular. Reduz o trabalho, o volume de trabalho, isso vai permitir que as cargas aumentem numa fase que a maioria dos indivíduos só reduz. Então, isso vai dar um diferencial no físico ali, na hora que ele está no palco, bem interessante, porque eu vou ter aumentado mais o carboidrato, ainda mantendo déficit, obviamente. Isso vai encher mais o músculo, como já disse, a carga vai aumentar bastante para aquela fase. E daí tem outras manipulações interessantes a serem usadas, até se tratando de ergogênicos, como o uso de anadrol, né, e etc. Mas só queria fazer essa pontuação, assim, quando a gente fala de atletas, e se você começa, sei lá, 4 meses antes da preparação, pensando num longo prazo, as semanas finais é muito mais lapidação do físico do que uma busca acelerada por queima de gordura. Vou falar mais 2 pontinhos aqui. Primeiro, sobre essa questão dos atletas do Biso. Concordo muito e gosto de trabalhar com 16, 20 semanas de pré-contest exatamente por isso. Porque no momento no qual a esmagadora maioria dos atletas está correndo contra o relógio, comendo claras com alface o dia inteiro, fazendo 3 horas de cardio, os meus atletas estão comendo pipoca de noite, cuscuz e de boa, aumentando força, ganhando densidade, e o físico acaba que por alguns rebotes metabólicos o físico começa a secar até mais por conta disso, porque a gente tem um ganho ali de metabolismo por conta da reingestão de carboidratos. Então, quando você tem ali umas 4 semanas livres,
deixou o atleta pronto umas 4 semanas antes, você tem um espaço gigantesco para fazer melhoras absurdas. Porque é como se você pegasse aquele rebote que ele tem ali pós-campeonato e diluísse esse rebote em 4 semanas e fosse aumentando paulatinamente ali, de forma muito bem controlada, muito bem organizada, intensidade, um pouquinho mais de carbo, um pouquinho menos, vai regulando de acordo com o que o físico vai mostrando. Você mantém a cabeça da pessoa, isso é muito importante. Quem desconsidera o psicológico de um atleta numa preparação não deveria preparar atletas, porque se você mantém o psicológico de um atleta bom nas 4 semanas finais, cara, o pós-campeonato dele é muito mais fácil de fazer. O cara não sai comendo tudo, o cara não estraga o físico em 2 dias, o cara volta já querendo treinar, porque ele tá bem, ele não se matou para fazer aquilo, entendeu? Ele tá tranquilo. Então, até mesmo para fazer uma competição seguinte, que já vem ali 2 semanas depois, ele consegue evoluir ainda muito mais, porque ele já vem no ritmo, tá com o físico cheio de novo, tá seco, consegue ter mais força. Então, eu gosto de ter esse tempo mais longo, né? E alguns atletas se assustam, principalmente os que começam comigo com pouco tempo, né? Vamos fazer 20 semanas de preparação. Eu falo, caralho, 20 semanas, vou morrer. Eu, não, calma aí, né? 20 semanas te matando de fome, com 2 horas de cardio, 2, 3 horas de cardio, não. São 20 semanas exatamente para que isso não aconteça, né? Para que a gente vá aos poucos e eu consiga manipular de forma mais adequada essas variáveis e você, no final, onde está todo mundo se matando, você está indo com mais tranquilo e está fazendo até inveja para todo mundo, né? E sobre a questão do HIIT, que o Rodrigo citou. Para mim, a única diferença em escolher o tipo de cardio, seja HIIT ou seja cardio em intensidades mais baixas, são os macronutrientes que você mais consome. Se eu estou com uma preparação onde eu estou com carbo baixo, estou com uma quantidade de gordura um pouco mais elevada, não convém, é burrice. Eu vejo galera zero carbo fazendo HIIT. Porra, não está sendo utilizado reservas energéticas em lipídios, né? Eu não estou fazendo oxidação de gordura em HIIT em 10 minutos com intensidade alta. Eu estou utilizando normalmente uma glicólise aeróbica, né? Eu tenho um uso de glicogênio nesse tipo de cardio. Então, se eu faço um negócio desse, comendo pouco, meu treino já era, né? Porque o restinho de reserva que eu tinha, eu gastei ali fazendo esteira, correndo na esteira. Porém, para alguns atletas que têm uma quantidade de carboidratos um pouco mais elevada, pode ser válido utilizar, porque eu economizo tempo, tá? Eu posso até mesmo, salvo engano, não tenho certeza, salvo engano, eu já vi até um estudo que mostra que isso potencializaria um pouco da hipertrofia das fibras do tipo 2, por conta da intensidade mais alta do cardio. Posso estar enganado, tá? Eu vou revisar depois. Mas eu vejo uma vantagem em fazer HIIT em alguns atletas que têm uma quantidade de carboidrato mais elevada e também não seria todo dia, porque senão não é HIIT, né? O cara não aguenta fazer isso. Ou então, por exemplo, tem uma coisa muito importante também no HIIT, para pessoas que têm uma quantidade de carboidrato um pouco mais elevada. Vou falar um pouquinho rápido, porque o tempo não acabou. Como a gente sabe, a gente tem a questão do treinamento concorrente, né? Onde o treino tem um estímulo posterior de anabolismo muscular, já na mTOC1, já o cardio, né, o exercício aeróbico prolongado, a gente teria uma outra via, que seria a MPK, que seria a via de degradação. O HIIT, a via de ação do HIIT é a PGC1-alfa. Ela não é contrária a nenhuma das duas. É como se a mTOC1 viesse para cá, a MPK viesse para cá e a PGC1-alfa corresse aqui no meio. Ela não atrapalha nenhuma das duas. Ela não atrapalha como que eu posso dizer? Ela não atrapalha a manipulação do seu físico para nenhum dos dois lados. Então, eu posso utilizar isso como uma variável boa, por exemplo, para indivíduos, para uma wellness, por exemplo, que não pode perder volume de coxa. Não que o cardio vá fazer com que você perca volume de coxa, pelo amor de Deus. Porém, um cardio pós-treino exacerbado pode dificultar um pouco de algumas vias que levam até a mTOC1. E se essa atleta tem uma quantidade de carboidrato ok para usar um HIIT, eu posso utilizar essa estratégia, tentando não fazer um treinamento concorrente ali muito acentuado, tá? Então, é uma ideia ser usado, eu uso e dá bem certo, né? Elas só me odeiam por conta disso, né? Porque se treinar a perna e fazer um HIIT na bike depois, ela sai me xingando, xinga até minha 10ª geração, mas tô nem aí. Alguém quer falar mais algo? Não? Não. Não? Então, mais uma chance? Não? Então, beleza. Então, agora sim. Agora deu 50 minutos de vídeo. Agora fechou. Bom, galera, então agradecer a presença de todo mundo. Quem curtiu o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber as notificações. Comenta aqui embaixo. Eu peço desculpas porque nem sempre eu consigo ver os comentários, tá? Vocês
por favor, me ajudem. De vez em quando passem no canal e respondam algumas perguntas que tem lá, porque nem sempre eu consigo ver todo mundo. Eu até olho, mas eu não consigo parar para responder. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Mas respondam lá também, galera, porque às vezes tem algumas perguntas para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, é isso aí. Semana que vem tem mais um episódio. Vou fazer novamente o mesmo esquema que eu fiz, soltar lá no meu Instagram para vocês escolherem o tema e o tema que for mais curtido ou mais comentado. Por favor, mandem temas específicos, porque eu falo, qual tema você quer escolher? Periodização. E da última vez eu falei, por favor, não escrevam periodização. Tiveram 5 que fizeram a mesma coisa, né? Sejam mais específicos, porque periodização é um assunto que eu vou fazer um curso de bilhões de horas e estou fazendo um e-book. Então a gente não consegue falar isso em 1 hora de vídeo, pelo amor de Deus. Sejam específicos para que a gente possa debater de forma mais direcionada, tá? Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Tamo junto.